Enfiou o pé na jaca no carnaval? Então agora você deve fazer uma detox, certo? Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse processo de desintoxicação e se ele é realmente feito somente tomando suco durante um dia ou mais? O nosso corpo tem uma capacidade natural e maravilhosa de lidar com as toxinas. Mas então, qual é o grande problema? O grande problema é que hoje a gente está num mundo de toxinas, num mar de toxinas. E para algumas pessoas isso se torna um problema. Por que eu falo para algumas pessoas? Hoje nós temos exames genéticos que vão determinar se a pessoa tem algum polimorfismo, algum probleminha nas enzimas que ajudam na desintoxicação. Por isso, algumas pessoas desintoxicam muito melhor do que outras. Mas então, como esse processo de desintoxicação acontece? Nós temos duas fases, a fase 1 e a fase 2. Então essa toxina, ela vai sendo transformada de lipossolúvel, solúvel numa gordura, para ser solúvel em água e daí realmente ser eliminada, excretada ou pela urina ou pelas fezes. E é necessário nesse processo um monte de nutrientes, como vocês podem ver aqui nesses quadrinhos. Mas então, o que nós devemos fazer para evitar essa intoxicação? A primeira coisa é a gente minimizar ao máximo possível a nossa exposição a essas toxinas. Na alimentação isso é possível consumindo menos alimentos industrializados que têm muitos antes, corantes, flavorizantes, conservantes, adoçantes ou edulcorantes. Todas essas substâncias, elas podem, em excesso, podem sobrecarregar o nosso sistema de desintoxicação. Alimentos que não são orgânicos também, naturais, mas que tiveram na sua produção o uso de agrotóxicos, também acabam tendo muitas toxinas e sobrecarregam esse sistema de desintoxicação. Muito plástico também, como aquele plástico que a gente utiliza em garrafinhas de água ou de outras bebidas e também naqueles potinhos que nós utilizamos para guardar alimentos na nossa casa. Esse plástico, mesmo sendo livre de bisfenol A, que é um tipo de toxina presente no plástico, ainda contém outros tipos de toxina. O vidro, por exemplo, nesse caso, pode ser uma boa substituição. Muito alumínio, o alumínio presente naquelas marmitinhas de alumínio, ou utilizar muito da folha de alumínio, do papel alumínio para cozinhar. Quando esse alumínio está em contato com o alimento, também pode aumentar o teor de toxinas aí da sua alimentação. Alimentos que causam hipersensibilidades, como a proteína do leite, o glúten, para pessoas que são sensíveis a essas proteínas, também podem vir a ser toxinas. O nosso corpo não consegue lidar tão bem com elas. Excesso de consumo de carne, de bebida alcoólica, cigarro, tudo isso também pode sobrecarregar. E são coisas que você consegue controlar no seu dia a dia para minimizar as toxinas. Produtos de limpeza de casa e produtos de higiene pessoal, também hoje em dia a gente consegue encontrar muitos com menos toxinas, de formas mais naturais. Mas então, a gente falou em minimizar essas toxinas. Agora, como a gente vai ajudar o nosso corpo a combater essas toxinas? Durante muito tempo nós ouvimos falar do suco verde, mas será que só tomando suco verde a gente vai ajudar nesse processo de desintoxicação? Consumir os vegetais brássicos no dia a dia, no almoço, no jantar, também vão te ajudar na desintoxicação. Esses vegetais são brócolis, a couve, couve-flor, couve de Bruxelas, a acelga, são diversos vegetais que você pode consumir na sua forma cozida, ou cozida no vapor ou assada, que também vão te dar esses nutrientes para ajudar na desintoxicação. As vitaminas do complexo B, em sua grande maioria, também ajudam no processo de desintoxicação e estão presentes na maioria das frutas, dos vegetais e dos cereais integrais. Um dos nutrientes muito importantes para o processo de desintoxicação são os aminoácidos, presentes nas proteínas. Então, evitar esse consumo de proteínas pode atrapalhar o processo de desintoxicação,
Por isso, essas proteínas magras vão entrar aí também como aliados no processo de desintoxicação. As fibras alimentares são muito importantes, tanto as fibras já presentes nos alimentos, como uma fibra de uma aveia, de uma chia, de uma linhaça, por exemplo, porque essas fibras se ligam nas toxinas no nosso intestino e ajudam a eliminar. Muita água também é essencial, porque essas toxinas vão ser eliminadas tanto pelas fezes quanto pela urina. Então, quanto mais água circulando a gente tem no nosso corpo, mais ele vai eliminar essas toxinas pela urina. Por isso, quando a gente está de ressaca, principalmente agora depois do carnaval, nós queremos beber tanta água. E a água ajuda na eliminação dos produtos formados ali pela metabolização do álcool, que também são toxinas. Outros alimentos e alguns suplementos até, como a clorela, a espirulina, o alho, também ajudam nesse processo de desintoxicação. O própolis também é um bom aliado nesse processo. Por isso, gente, é comer comida de verdade. Por isso, não é somente um suco ou tomando suco ao longo do dia que você vai propiciar, melhorar esse processo em você. Você até pode usar o suco como um aliado, mas não esqueça da alimentação saudável, principalmente de proteínas magras, vegetais, frutas, verduras e muita água. Eu desejo para vocês uma semana desintoxicada!